Dear beloved students, e quem me acompanha no Instagram e também no YouTube, hoje eu vou falar sobre as mudanças que a prova irá sofrer no dia 21 de janeiro de 2026. Se você é meu aluno e vai fazer a prova depois dessa data, ou a partir, né, do dia 21 de janeiro de 2026, não se preocupe, porque o curso novo já está sendo gravado e será liberado mais ou menos daqui a um mês, para tudo liberado para você já começar então a se preparar para fazer a prova dia 21 de janeiro de 2026. Então, pronto, essa é uma mudança grande, nós vamos ver aqui ela por partes. Essa é a maior mudança que a prova do TOEFL sofreu em 2 décadas, vai sofrer, né? E é uma mudança muito grande porque é uma prova quase nova. Ela vai mudar mesmo drasticamente, e a única coisa que a gente vai aproveitar da prova atual, nesta prova nova, é o Writing for an Academic Discussion, que está presente na prova atual e estará presente nessa prova do dia 21 de janeiro de 2026. Então, hoje a gente vai dar uma olhada nisso, vamos ver todas as sessões, eu vou explicar as questões. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa aqui que nós temos é a redução do tempo de prova, que vai para 1 hora e 30 minutos. É importante ressaltar que a ITS diz que isso é como ela tem a prova programada para ser a partir de dia 21 de janeiro, neste momento. Isso ainda pode sofrer alterações. Então, ela ainda pode acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa, mudar alguma coisa. Se isso acontecer, eu vou atualizando vocês aqui. Mas nesse momento, esta é a prova como ela a princípio será a partir do dia 21 de janeiro de 2026. Então, ela passa a ter 1 hora e 30 minutos. Os resultados ficam disponíveis em 72 horas, então a gente tem aí 3 dias. Nesse momento, a gente tem aí uma média de 4 a 8 dias aí para sair o resultado. A gente passa a ter, então, o resultado disponível em 3 dias. A gente tem questões adaptativas, nós vamos falar sobre isso. Essa é uma grande novidade, que é o fato de que as questões vão se ajustar ao seu desempenho nas questões anteriores. E outra grande coisa que a gente tem, uma outra grande mudança, é que a gente não vai ter só contexto acadêmico, a gente passa a ter também contextos sociais, como, por exemplo, uma conversa sobre o jantar, a pessoa vai fazer compras e quem vai fazer o jantar. Então, a gente passa a ter essas situações mais cotidianas também presentes na prova, o que não acontece atualmente. O score vai ser disponibilizado de 0 a 120, como ele é agora, segundo a ITS, isso vai se manter por 2 anos, mas a partir de 21 de janeiro de 2026, os score reports também virão com o resultado de 0 a 6. Então, você vai ter o seu score disponível de 0 a 20, desculpa, de 0 a 120, como é atualmente, e também de 0 a 6. Depois de 2 anos, a gente vai ficar então só com o score de 0 a 6. Esse score de 0 a 6, ele é de meio em meio ponto, então é 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. E depois eu vou colocar aqui, eu vou colocar depois um link aqui embaixo para você fazer o simulado gratuito que a ITS tem já no formato atual da prova. Esse simulado não é scored, então você não vai receber um score no final de fazer esse simulado, mas já dá para você perceber e ver como vai ser a prova, você sentir o grau de dificuldade para você e o que você acha, até porque se você está na dúvida se vai fazer a prova este ano, né? Ou se, por exemplo, vai fazer a prova em janeiro e vai fazer então a prova antes, né, de 21 de janeiro, para pegar a estrutura da prova como ela é agora, ou vai fazer a prova a partir do dia 21 de janeiro, pegar a nova estrutura. Se você faz, ou se você sabe como é a estrutura da prova atualmente, e você vai lá e faz o simulado e vê como você vai se sair, né? Na estrutura nova da prova, você consegue já decidir isso com mais clareza. Então, eu vou colocar isso aqui. Se você é meu aluno, não se preocupe, que o meu curso
para a prova nova será disponibilizado para todos os alunos que estão com acesso ativo. Todo mundo vai receber o curso novo também. Todo mundo com acesso ativo recebe o curso novo também e você pode se preparar. Esse curso já está em processo de gravação e brevemente vai estar liberado para todos os meus alunos. Então, aqui a gente tem a estrutura da prova, a gente tem reading, listening, writing e speaking, e isso por si só já é uma novidade, porque a gente tem aqui mudança na ordem das sessões, né? A gente na prova atual tem reading, listening, speaking e writing, e aqui a gente tem essa inversão, o speaking passa a ser a última sessão da prova, e a gente fica com reading, listening, writing e speaking. A gente pode ver aqui que as sessões de reading e listening são multi-stage. E o que significa isto é que a sessão de reading e a sessão de listening são divididas em dois módulos. Então, a gente tem Reading Module 1. Você vai fazer as questões. Quando você terminar e você for para o Module 2 da sessão do Reading, é aqui que as questões são ajustadas. E o módulo 2 tem a dificuldade das questões ajustadas de acordo com o seu desempenho no módulo 1 da mesma sessão. Isso só acontece, então, aqui nas sessões de reading e listening. Aqui, então, a gente tem os tipos de questão e de questões. Nós vamos ver todos esses tipos de questão nesse vídeo. Aqui tem quantidade total de questões da sessão de reading, listening, writing e speaking. A gente pode ver 12 para o writing e 12 para o speaking. Você pode estar pensando assim, meu Deus, não tem 12 redações? Não. Nós vamos ver como são essas questões. Pode ver que só tem 8 minutos de speaking, 23 minutos de writing, o que já é uma redução, né? Porque atualmente nós temos 30 minutos na sessão do writing, 20 minutos para redação integrada e 10 minutos para writing for an academic discussion. E a gente vai passar a ter 23 minutos. Eu vou mostrar aqui tudinho. Então vamos lá. Primeira sessão, reading. A sessão do reading, então, como eu falei, dividida em dois módulos. O segundo módulo, o grau de dificuldade vai ser ajustado de acordo com o seu desempenho no primeiro módulo. O primeiro exercício que a gente tem na sessão de reading é esse, que é um exercício 100% novo, que é para completar as palavras. A gente não tem que completar com palavras, a gente tem que completar as palavras. A gente tem 10 questões, então a gente começa a sessão, a prova com essas 10 questões. Então, a gente tem um trecho, e aqui tem, a gente consegue ver exatamente a quantidade de letras que faltam, né? E a gente vai completando, então. Concentrated only on basic survival, however, e você vai, então, digitando e completando essas palavras. Depois disso, nós temos Read in daily life. É isso mesmo. Daily life. A tua vida cotidiana. Olha que maravilha. 5 perguntas por módulo, né? Então, aqui também, gente, olha, são 10 perguntas por módulo. Então, no total, a gente faz 20 questões dessa, né? Mas no primeiro módulo, a gente só faz 10. Aqui no total, a gente vai fazer 10 questões dessa, mas no primeiro módulo, a gente faz só 5. Isso aqui são textos que não são acadêmicos, que pode ser um anúncio, pode ser um artigo de jornal, um e-mail, ou você vai, por exemplo, numa academia e tá ali os horários da academia, pode ser mensagem de texto, pode ser um comunicado, coisas do dia a dia. Aqui até botei, né, os textos têm aqui entre 15 a 150 palavras, então pode ter 15, 20 palavras, podem ser tão pequenos como este aqui. E depois de cada um, a gente responde 2 ou 3 perguntas de múltipla escolha. Claramente, este tipo de exercício apresenta um grau de dificuldade que é inferior ao grau de dificuldade que nós temos atualmente, onde nós temos textos acadêmicos de mais ou menos 700 palavras. Então, aqui a gente tem os textos mais curtos, né? E aqui a gente tem que trabalhar com outras habilidades, não só a habilidade de encontrar informação, mas muitas vezes a habilidade de inferir informação a partir daquilo que está aqui. Mas é certamente um exercício menos complexo que nós temos atualmente.
Depois a gente tem Read an Academic Passage, e você vai, nossa, tá aqui o texto acadêmico, sim, mas um texto acadêmico muito menor, de aproximadamente 200 palavras. E nós temos aqui, então, 5 perguntas só sobre esse texto acadêmico. Então, gente, lê um texto acadêmico e vamos lá responder 5 perguntas sobre esse texto acadêmico, todas de múltipla escolha. Terminou, então o que acontece? A gente faz tudo isso, né? Então a gente vem aqui, responde 10 questões, módulo 1, responde 10 questões de completar as palavras, responde 5 questões de daily life, depois responde 5 questões no texto acadêmico. Termina o módulo 1 e inicia-se então o módulo 2, que é o módulo adaptativo, em que o grau de dificuldade vai depender do seu desempenho. E novamente nós vamos responder 10 perguntas, né? Vamos completar 10 palavras, vamos responder 5 perguntas sobre daily life, né? Sobre alguma coisa de daily life, como advertisements, recipes, receipts, emails, schedules, text messages, and so on. E depois, 5 perguntas sobre um texto acadêmico. Quando terminar isso, a gente começa o módulo 1 da sessão do listening, que também é, então, adaptativa essa sessão. Ela vai ter o primeiro módulo, sai do primeiro módulo, quando a gente vai para o segundo módulo, o grau de dificuldade do segundo módulo vai depender do seu desempenho no primeiro módulo. A sessão do listening é também muito diferente do que nós temos atualmente. O primeiro exercício é listen and choose. 8 perguntas. O que é isso? É short spoken question or statement. Você vai ouvir uma frase. A pessoa vai falar uma frase, é isso mesmo. A pessoa vai falar uma frase. Não aparece na tela. O que a pessoa disse não aparece escrito na tela. O exercício de listening é: você escuta a pessoa falar alguma coisa, você tem que selecionar nas opções de resposta a frase que seria a melhor sequência para aquilo que a pessoa disse. Então, se a pessoa fala, por exemplo, olha, encontrei com a Ana hoje de manhã. Você olha as opções de resposta e você procura, então, sequência para isto, para essa conversa, né? O que seria melhor você dizer? A Ana não foi ontem? A Ana vai viajar. Eu encontrei a Ana também. A Ana já chegou? Eu não sabia que ela tinha voltado da viagem. Então, assim, você vai. Eu acho que aqui eu dei exemplos muito próximos, mas esta é a ideia. A ideia é: você vai escolher o que melhor responde aquilo, o que mais se encaixa nessa conversa. Completamente diferente de tudo que nós temos hoje. Então, são 8 perguntas assim, que não são perguntas, né? São 8 questões. Você não precisa necessariamente ouvir uma pergunta da outra pessoa. A outra pessoa pode simplesmente fazer uma afirmação. Eu encontrei com a Ana hoje de manhã. Você vai olhar as opções de resposta e vai procurar, então, o que melhor responde isso. Depois dessas 8 questões, a gente tem uma conversa. Essa conversa é entre duas pessoas, eu botei aqui 4, mas são 2 conversas por módulo, totalizando 4 questões por módulo, né? Cada conversa é seguida por 2 perguntas. Múltipla escolha, tudo múltipla escolha. Mas essas conversas são conversas também do dia a dia. Você pode ouvir alguém falando sobre o jantar, alguém falando sobre uma atividade, como, não sei, um book club, ou alguém falando sobre um filme, ou alguém falando sobre um serviço, falando sobre hobbies, falando sobre compras, falando sobre viajar. Então, essas conversas são temas também sociais. E a gente pode ver então aqui que já é tudo completamente diferente. Não só o tipo de questão, a apresentação dessas questões, mas o conteúdo dessas questões, daquilo que a gente vai ouvir, também começa a ser completamente diferente daquilo que a gente tem atualmente. Depois que a gente escutar essas 2 conversas, responder as 4 perguntas, a gente tem o listen to an announcement. Esse announcement é no contexto acadêmico, mas
ele é um announcement. Então, ele não é uma aula. Ele é um announcement que pode ser, por exemplo, sobre uma aula. Alguém pode estar comunicando que um professor convidado vai dar uma aula na universidade, no dia tal, sobre o que que essa pessoa vai falar. E você deve, então, se você quer participar, garantir logo a sua vaga, fazer a sua inscrição, porque esse professor é um professor muito cotado e as vagas vão acabar rápido. Isso é um announcement sobre uma coisa, né, que vai relacionado ali à vida no campus, ou à universidade, ou o que vai acontecer sobre as aulas. É um short announcement, aí 40, 85 palavras é o que eles estimam. Depois disso, a gente tem duas perguntas de múltipla escolha, e aí a gente pode ser, né? Pode ser os announcements, pode ser schedules, directions, rules, regulations, students' achievements, pode ser anunciando que um professor convidado vai dar uma palestra na universidade. Terminou isto? Ah, agora sim, o Essential Academic Talk. Finalmente, depois de tudo isso, você vai finalmente ouvir uma conversa, uma palestra, né, sobre um ponto acadêmico. Só agora. É isso mesmo. Escutou, escutou então essa talk, né? E você tem 4 perguntas, múltipla escolha sobre elas. E, gente, é isso, é que é isso mesmo. Acabou a sessão do listening. Então, hoje é muito diferente do que nós temos hoje na sessão do listening, onde você escuta 3 lectures, 2 conversations, essas 2 conversations são sobre uma situação acadêmica da vida no campus, e então isso aqui é completamente diferente, porque a gente tem aqui o listen and choose, que não necessariamente, pronto, não é um tema acadêmico, né? E não necessariamente tem qualquer relação com a vida no campus. Pode ser alguma coisa que alguém falou ali da né? Ah, eu tô atrasado para minha aula. Mas ele não necessariamente está preso a isso, então aqui não é acadêmico. Depois a gente vai to listen to a conversation, que também não é acadêmico. Depois, listen to an announcement, que já é num contexto acadêmico, mas não é um contexto da vida no campus, não é? E só aí que nós vamos ouvir de fato uma academic talk. Uma, com 4 perguntas. É isso aí. Depois, nós vamos pro writing, que também é totalmente diferente. Isso é a coisa que você mais vai me ouvir falar aqui hoje, né? Que é diferente, diferente, diferente. Mas é verdade, gente. É completamente diferente. Então, a gente tem, primeiro exercício, build a sentence. 10 perguntas. 10 perguntas. Então, assim, lembra que a sessão do writing só tem 12 perguntas. 10 perguntas são assim. O que, que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que arrastar as palavras que estão aqui embaixo em negrito para a frase, de forma a formar a frase. Há questões em que todas as palavras são usadas, há questões em que nem todas as palavras são usadas, mas é isto. Aqui é claro que o que está sendo avaliado é a gramática. A gramática está sendo avaliada aqui massivamente. Há questões que são questões com pontos gramaticais que realmente pegam, são pontos que costumam pegar os alunos. E aqui, então, a avaliação é mesmo gramatical. Errou, não sabe aquele ponto gramatical, você erra a organização da frase. Claro que aqui no preparatório, eu vou ver todos esses pontos aqui da organização das frases. Que nessas 10 questões você garanta um top score aqui. Depois a gente vai ter que escrever um e-mail. A gente tem 7 minutos para escrever um e-mail. Esse e-mail pode ser da vida do dia a dia ou acadêmico, tá? E aí a gente pode aqui ter que fazer uma recomendação, fazer um convite, propor uma solução para um problema, pedir ajuda ou pedir a confirmação de alguma coisa. A gente tem 7 minutos. O tom do nosso e-mail vai variar de acordo com aquilo que a tarefa pede. Novamente, todos os detalhes de como a gente fazia, escrever. Ah, eu achei que tivesse posto aqui o tema do e-mail, mas não botei.
é, todos os detalhes de como fazer este e-mail, como perceber o tom do e-mail, saber se você pode ser um pouco mais informal ou não, né? E como escrever esse e-mail, toda a parte gramatical, estrutural e de conteúdo para atender os critérios de avaliação, a gente também vai ver dentro do relatório. E aqui a gente tem Writing for an Academic Discussion, que é o que nós temos agora. É exatamente o mesmo modelo, o mesmo formato da redação do o Writing for an Academic Discussion que nós temos nesse momento. Então, esta é a seção do Writing. Então, a gente tem 10 questões de formar a frase, que aqui é altamente gramatical, tá? Aqui é a mesma estrutura de frase, a gramática é em cima de gramática, isso aqui. Né? É uma cobrança gramatical nova, que não existia anteriormente. Essa cobrança gramatical era feita na correção das redações, né? Mas essa cobrança gramatical de você ter que estruturar frases, esse tipo de exercício, não era apresentado assim. E a gente tem, então, escrever o e-mail em 7 minutos. E a gente tem aqui um Writing for an Academic Discussion, como ele é. Então, embora a gente tenha mais coisas para nos prepararmos para a sessão do writing, por exemplo, porque agora a gente tem mais tipos de exercícios para nós nos prepararmos, né? A gente tem mais tipos de exercícios na sessão do reading, a gente tem mais tipos de exercícios na sessão do listening, a gente tem mais tipos de exercícios na sessão do writing, e a sessão do speaking também não vai ser diferente. Então, a gente passa a ter mais pontos para focar na hora da preparação. E isso é um fato. A gente passa a ter mais estratégias porque a gente tem uma quantidade mais diversificada de exercícios do que nós temos atualmente, mas ao mesmo tempo a gente passa a ter, digamos que, uma menos complexidade nos temas. Porque a partir do momento que nós temos atualmente todos os temas acadêmicos, a gente tem mais complexidade nos temas. Muitas vezes você está ouvindo uma lecture sobre um tema que mesmo não te interessa e as lectures são longas, ou você está lendo um texto extremamente longo sobre um assunto que você não tem o menor interesse. E tudo isso é maçante, pode ser muitas vezes maçante. Então, além de todas as estratégias e a pressão da prova e tudo aquilo, você ainda está, às vezes, sendo bombardeado com um conteúdo que você não tem o menor interesse. E assim como a prova está feita agora, né, para ser feita a partir do dia 21 de janeiro de 2026, a gente passa a ter uma prova mais dinâmica, porque a gente tem um contexto social muito presente nessa prova, juntamente com o texto acadêmico. E os pontos acadêmicos passaram a ser menos exaustivos do que são nesse momento. Então, a gente passa a ter um texto que é acadêmico, que ao invés de ter 700 palavras, passa a ter em torno de 200. E isso é uma diferença gigantesca, que impacta na resolução das questões, impacta no seu grau de concentração na prova, no seu grau de satisfação com a prova, tudo isso vai ser impactado. Então, embora a gente tenha mais estratégias para aprender, e mais coisas para estudar, porque os tipos de questões são muito diferentes, a gente tem a vantagem de ter uma prova com temas mais interessantes e mais dinâmica. E a última sessão, então, é a sessão do listening. A sessão do listening, tem dois tipos de exercício. O primeiro exercício é o listen and repeat. O listen and repeat são 7 frases. Essas frases são esse listen and repeat, né? Ele pode ser acadêmico, ou ele pode ser voltado. Ai, peraí. Eu botei uma imagem aqui. Ou pode ser voltado para a vida no campus. As frases elas vão ficando progressivamente mais longas e mais complexas. E o tempo vai aqui variar, né? Entre 8 a 12 segundos para responder, depende de questão. Mas eu botei aqui na imagem, você pode ver, tem um timer. Então você consegue ver aqui, ó, estas são 8 segundos. E é assim mesmo, gente. Listen and repeat only once. É uma vez só que você vai repetir. E os áudios também, como é na prova atual, tudo toca uma vez só. Então aqui, uma vez só, você vai ouvir
e a pessoa vai falar sobre alguma coisa. Este aqui, que é do simulado, você vai dar uma olhada, ela pede para você, você vai repetir, são instruções que você aprenderia para dar aos visitantes do zoológico. Então a pessoa começa, né? Então ela vai falar de uma coisa, você vai lá vai repetir, depois ela vai falar de outra, você vai lá vai repetir. E é assim, ela terminou de falar, começa o teu tempo para você repetir, tá? E é isso, não aparece nada escrito na tela, a tela fica mesmo assim. São 7 frases no total. E o último que a gente tem, então, é o Take an Interview. O Take an Interview, ele vai se assemelhar um pouquinho ao que nós temos hoje na questão 1 do speaking, que é uma questão independente, onde você dá a sua opinião. Aqui também nós daremos a nossa opinião. É uma conversa simulada com um entrevistador. Isso aqui é pré-gravado, não é ao vivo, não está aqui um entrevistador falando ao vivo com você. Isso é pré-gravado. Então, vai aparecer aqui essa gravação, o entrevistador vai falar, né? Ah, olha, hoje nós estamos aqui, ou que bom falar com você, estou falando com você por causa dessa pesquisa. Estamos fazendo uma pesquisa e eu gostaria de saber a sua opinião sobre não sei o que, não sei. E é assim. A pergunta não aparece escrita na tela. Não há tempo de preparação. A prova, atualmente, nós temos tempo de preparação. Então, por exemplo, para a questão 1, a gente tem 15 segundos para preparar a nossa resposta. Aqui não há tempo de preparação. Pergunta termina e o seu tempo de resposta ele começa. Ou seja, precisa se preparar. Tem que se preparar, gente. Aqui, né? E eu falo isso porque eu sei que muita gente já acha que 15 segundos é pouco tempo de preparação. E agora não há mais tempo de preparação. Né? Na hora da prova não há qualquer tempo de preparação. Então, tem que ir sobre a prova. Tem que fazer exercícios, tem que praticar, tem que ter feedback, tem que saber estratégia, tem que ter tudo aqui. Para que você chegue aqui no dia da prova super bem preparado, para que seja feita uma pergunta e você esteja ali já com uma resposta, tá bom? Então a gente tem aqui essas perguntas, elas são sobre uma grande variedade aqui de situações, como você está participando de uma pesquisa, ou você está aplicando para, está pedindo, né, entrando com um requerimento para uma bolsa. São 4 perguntas. Perguntas iniciais são informações ou coisas sobre sua vida pessoal, né? Por exemplo, qual foi a última cidade que você visitou? Por que que você visitou essa cidade? E o que que você achou? Então, as primeiras perguntas são meio que um quebra-gelo, né? São umas perguntas pessoais. As 2 últimas perguntas já são perguntas em que você vai ter que expressar uma opinião e defender aquele ponto de vista. Então, ela pode falar, por exemplo, que olha, estudos provam que muitas pessoas, quando trabalham em casa, ficam sentem mais facilidade em se distrair, acham mais difícil se concentrar, ou se sentem mais deprimidas. O que que você acha disso? Você prefere trabalhar em casa? Você já trabalhou de casa? E como é que você se sente e por quê? Você concorda que é mais interessante trabalhar de casa? Você concorda que as pessoas são mais produtivas em trabalhar de casa? Então, aqui a gente volta a ter, muitas vezes, o agree or disagree, né? Que é o concorda ou discorda. Então, ela apresenta, por exemplo, uma frase como essa, né? Estudos provam que a produtividade é maior trabalhando de casa. Você concorda ou discorda que as pessoas são mais produtivas trabalhando de casa e por quê que você acha que isso acontece? E você vai lá então e vai dar a sua opinião, né? Eu acho sim que as pessoas são mais produtivas trabalhando de casa. Por quê? Né? E você tem que ali defender o teu ponto de vista em 45 segundos. 45 segundos para responder cada pergunta e sem tempo de preparação. É isso. Essa é a prova nova que vai entrar em vigor dia 21 de janeiro de 2026. É mesmo uma grande mudança. Aqui embaixo desse vídeo você pode encontrar o link para o simulado gratuito para você dar uma olhada, fazer, ver o que, que você acha e decidir se você tem essa
opção, né, de fazer a prova mais para frente, se vale a pena para você fazer a prova mais para frente, ou se você prefere o formato atual e quer então fazer a prova antes para aproveitar o formato atual. É muito importante que você faça essa análise se você tem essa opção. Obviamente, aqui muita gente não tem essa opção, muita gente está aplicando este ano e precisa entregar os resultados até novembro, muita gente até outubro, muita gente até dezembro, e aí não há opção, né? Não vai se perder o ano, aí um ano que você poderia já estar estudando por causa da mudança da prova, já está se preparando, continua se preparando, ou quer, então não quer perder o ano, às vezes, né, perder a aplicação e ter que esperar mais um ano para aplicar, tem que começar a se preparar agora para o formato da prova como ele é atualmente, mas se esse não for o seu caso e você tiver esta opção, né, de às vezes vai precisar entregar o resultado até março, vamos supor, vale a pena você dar uma olhada na estrutura nova da prova e ver o que você acha para decidir então para qual prova você vai se preparar. Eu estarei com preparatório para essa prova é, em pouco tempo, assim que eu tiver com o preparatório pronto para a nova versão da prova, né, que vai sair dia 21 de janeiro de 2026, eu vou comunicar, os alunos com acesso ativo receberão o acesso também ao curso, então, para o formato novo da prova, e para quem vai se preparar para o formato atual da prova, o meu preparatório também está ativo, continua ativo. Você pode se inscrever, pode fazer o preparatório até aí o início de janeiro. Esse preparatório ainda vai estar ativo para os alunos que vão fazer o formato atual da prova e para os alunos que querem então se inscrever, que precisam, né? Para quem quer se inscrever, quer ser meu aluno e quer então se preparar comigo para fazer o formato atual da prova. Para quem quer se preparar comigo para fazer então o formato novo da prova e ainda não é meu aluno, eu vou avisar assim que tiver com o curso pronto, que não tarda. Ah, é isso, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode mandar para a gente por e-mail em contato@fernandafrattaroli.com.br, que eu estou aqui para te ajudar rumo ao score que você precisa e à realização do seu sonho. Um abraço e até a próxima.